Graça e paz a todos os irmãos, em nome de Jesus, aos amigos que nos visitam hoje, sejam muito bem-vindos. Aqui é a casa de Deus e a tua casa também, então sintam-se bem à vontade aqui no nosso meio, né? Vamos abrir a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, de 1 a 3, em primeiro lugar. Depois nós vamos abrir em João, capítulo 1, de 1 a 4, e depois em 1 João, capítulo 1, de 1 a 2. Vamos começar pelo Gênesis, Gênesis 1, de 1 a 3. Primeiro livro da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 15 para as 9. Era a terra sem forma e vazia, e havia trevas que cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que tremendo, hein? Que tremendo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Vamos agora mudar para João capítulo 1, versículos de 1 até 4. João capítulo 1, versículos de 1 até 4. No princípio era aquele que é a palavra. Em outra versão diz, no princípio era o verbo. Ele, a palavra, o verbo, estava com Deus, e ele, o verbo, a palavra, era Deus. Ele estava com Deus no princípio, ou desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem o verbo, sem a palavra, prestem muita atenção, viu, irmãos e amigos? Nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida, era a luz dos homens. Vamos abrir agora também no primeiro capítulo da primeira carta de João, que fica lá adiante, no fim da tua Bíblia. E vamos ler versículos 1 e 2. E eles dizem assim: o que era desde o princípio, diz o mesmo apóstolo João que escreveu o Evangelho. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida, do verbo da vida, o mesmo que você viu lá no Gênesis, o mesmo que você viu no Evangelho de João. Vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez para a nossa meditação juntos aqui, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, desde o meu aqui na frente, até o coração de alguém que está sentado nestes bancos hoje aqui, e que talvez até não esteja entendendo muito do que estou falando. Passando pelo coração dos irmãos que já ouviram estes trechos sendo pregados num púlpito de uma igreja tantas e tantas vezes. Toca em cada um de nós, da maneira indelével, da maneira suprema, da maneira tremenda que só o Senhor sabe tocar, em nome de Jesus. Amém. Que dia, hein, irmão, para falarmos de um trecho como esse, hein? Que dia luminoso, né? Maravilhoso. Então você senta que lá vem história. Sabe por que esse dia é tão luminoso? Almanaque de Jacatatu. É porque, nesse prezado momento, o sol... E você lembra da escola, do primário, que eles se falavam que o sol
é uma estrela que fica parada lá no espaço. Na verdade, ela não fica parada, ela também tem um movimento maravilhoso. Mas imagine que ele está parado e a Terra, a nossa casa, vira em torno do Sol, não é? É o movimento de translação, lembra disso? Mas não é só isso. A Terra, enquanto vira, olha o Sol aqui, a Terra virando em torno do Sol, porque é o Sol que dá um dia desses para nós, né? Ela vira em torno dela mesma, que forma um dia e a noite. A cada 24 horas ela gira em torno dela mesma, o dia e a noite. Então ela vai virando em torno do Sol e vai virando em torno dela mesma. Ah, mas o que você não sabia, os nossos irmãos da escola dominical já me ouviram contar essa história, né? Mas o que você não sabia, talvez não soubesse, é que tem um movimento, além de outros pequenos movimentos adjuntos, que é muito desconhecido, que é o movimento pendular da Terra. A Terra não só gira em torno do Sol, e não só gira em torno do seu eixo. O eixo da Terra, imagina aqui a bola da Terra e o eixo dela. Ela também faz esse movimento, enquanto gira. O movimento pendular da Terra, enquanto ela gira em torno dela, em torno do Sol, ela também faz esse movimento aqui, ó, Giba. Sabe por quê? Com esse movimento, a fatia de baixo da Terra, que é o hemisfério sul, onde nós vivemos, se aproxima mais do Sol e se afasta mais do Sol. A fatia de cima, a mesma coisa. Quando a de baixo se afasta, a de cima se aproxima. Tudo isso enquanto gira em torno do Sol. Para que isso? Simples. Esse movimento de pêndulo leva 365 dias, leva um ano. E quando a Terra, a fatia de cima, se aproxima do Sol, para quem mora na fatia de cima é o verão. Só que quando a esfera se aproxima do Sol, a parte de cima, a parte de baixo se distancia. Então, para quem mora na parte de baixo é o inverno. Quando esse movimento vai acontecendo durante o ano, quem estava no verão vai deixando de ser verão para ser primavera, verão, outono, que é o nosso caso agora, né? Nós estávamos perto do Sol, um calor danado. Não perto do Sol, mas mais próximos, né? Agora nós estamos... O solstício de outono foi há 3 dias atrás, que é quando o eixo fica bem paralelo ao eixo da órbita do Sol. Então os dias são iguais às noites e o tempo começa a amainar para nós. Por quê? Porque está começando assim, ó. Está começando a virar primavera lá no hemisfério norte, Estados Unidos, Inglaterra, e está começando a virar inverno para nós. Outono e depois inverno. Para que eu estou falando de tudo isso, se eu tenho meia hora para falar com os irmãos, 40 minutos? Para falar sobre o Logos. O Logos, João, quando escreveu a sua carta e o seu evangelho, ele usou a palavra Logos, uma palavra grega, porque isso aqui foi escrito em grego. Os evangelhos foram escritos em grego. A palavra Logos significa muita coisa. Quando você vai um pouquinho mais na história, você vai ver que essa angústia do Logos era uma coisa que habitava a mente dos filósofos, dos pensadores, porque eles, apesar de não terem uma ideia clara disso que eu contei para vocês aqui tão simplesmente, né? Eles não tinham muita ideia disso, mas eles já sabiam que algo de misterioso, de fantástico, de maravilhoso, de equilibrado, de harmonioso acontecia, para que houvesse estações, para que houvesse rios, ventos, mares, neve, clima, ar na atmosfera. Eles sabiam disso e chamavam isso, por uma falta de uma definição talvez melhor, de Logos. Logos, que pode ser traduzido como a sabedoria, o conhecimento, a palavra, mas é uma palavra motivacional, é uma palavra em ação, pensavam os gregos lá, a ponto de um certo Heráclito,
que viveu lá um pouquinho depois de Isaías, viu gente, que nós estamos estudando na escola dominical, dizer que o Logos é a mão que comanda, condena o caos. O Logos é a mão que condena o caos. Ou seja, tem algo aí, e é o Logos. É alguma coisa que eu não sei o que é, mas é inexplicável, e nele e nela está a explicação para tudo isso que existe, que parece que sempre existiu. Nós, os cristãos, desde o princípio, perdemos desde muito a angústia do Logos, porque ouvimos a palavra do apóstolo João dizer assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus. Lembra que nós lemos lá em Gênesis, irmão? E o Logos era Deus. Você não vai cometer nenhuma heresia se você imaginar que Logos é o nome celestial daquele que veio na terra com o nome de Jesus. A palavra em ação. No princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não é à toa que João usou o Logos e que o Espírito de Deus influenciou João para deixar escrito sobre o Logos. Porque quando você lê lá a história de Paulo no Areópago, você lembra que Paulo foi lá no meio dos filósofos gregos, que tinha um monte de estátuas lá, lembra disso? E ele viu uma estátua lá, o Deus desconhecido, ele disse assim: olha, é dessa estátua que eu quero falar para vocês, viu? Esse Deus desconhecido é o Deus que eu estou pregando, aquele que criou todas as coisas desde o princípio. Aquele que pôs vida em mim e em vocês. É nele que nós nos movemos e existimos, como dizem os seus próprios poetas. Lembra disso? Paulo enfrentando os filósofos epicuristas, os filósofos estoicos, que viviam em Atenas sem fazer outra coisa que não fosse discutir filosofia e querer entender a origem das coisas. Aliás, foi por causa da interessante pregação de Paulo que deram para ele um lugar lá no Areópago para ele falar. Paulo sabia muito bem quem era o Logos. Os crentes desprezados daquela época sabiam muito bem quem era o Logos. Quem foi que criou o universo pelo poder da sua palavra? Os crentes sabiam pela palavra de Deus e pelos seus mensageiros que o Criador de todas as coisas foi Jesus, o Deus em ação. E o que é mais contundente, irmãos, é que Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra, que é o que diz a palavra de Deus. Afinal de contas, a palavra, a razão, o princípio que anima o universo, expressões lá dos filósofos gregos, né? Paulo dizia assim: como que tateando, vocês estão procurando esse Deus, esse Logos. Eu tenho a resposta. Ele disse lá no final: você quer ir comigo lá? A gente pode dar uma chegadinha lá em Atos, capítulo 17, de 22 a 31, para não ficar muito misterioso, né? Do 24, quando Paulo começa a falar com os sábios, ele dizia assim, Atos 17, viu, irmão? 24 a 31. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. Imagine, Paulo discursando lá para os sábios do Areópago, né? E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, todo o material. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. E Deus fez isso para que os homens buscassem, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos. Nós vivemos no Logos, e nele nos movemos, e nele existimos. Como disseram alguns dos próprios poetas de vocês, também somos descendência dele. Que coisa fantástica! Como Paulo
como a gente diz aqui na nossa língua portuguesa, como ele pegou o gancho, não? Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. Imagina o ouro, prata, pedra, sabe o que é? Pura criação do Logos. O Logos criou. E aí a criatura, também criação do Logos, vai lá e faz uma imagem e diz assim: tu és o Logos. Um recado para qualquer amigo que nos visita, que ainda vacila em imaginar que Deus não tem forma, que Deus não tem cara, não tem face. Deus é espírito. E que se Paulo morreu, ele morreu e agora ele tem um espírito. Se Pedro morreu, ele morreu e tem um espírito, como tinha quando era vivo. E não foram feitos para serem adorados de forma nenhuma. E Paulo conclui esse trecho dizendo algo fundamental. No porquê Deus fez tudo isso. Mas agora, o 30, ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, Jesus. E deu provas disso a todos, ressuscitando este homem de entre os mortos. O Logos. O que você vê na Bíblia é o Logos. O que os crentes encontram quando se encontram com o Salvador é o Logos, criador dessa manhã. Que tal? O Logos, criador destes bancos que vocês estão sentados. Sabe por quê? Porque o Logos criou a matéria. Você sabe da escola que a matéria vem de energia, né? Você já ouviu falar de um grande acelerador de partículas que construíram na Europa, há alguns anos atrás? Ele tem 27 quilômetros de circunferência e 7 quilômetros só de diâmetro. É uma monstruosidade. Sabe para quê? Porque os cientistas pegam um feixezinho de prótons. Próton é um pedaço do átomo. Átomo é aquilo do que é feito todas as coisas. Mas eles pegam uma partícula da partícula, um próton, que por causa de estar carregado eletricamente, ele é capaz de ser atraído. Então eles criam um tubo do tamanho dessa igreja aqui de 27 quilômetros e põem o fechinho de prótons que é absolutamente invisível. Absolutamente invisível. E aceleram por meio de magnetismo até que aqueles prótons que têm matéria comecem a viajar naquele túnel a uma velocidade muito próxima à velocidade da luz. Sabe para quê? Para encontrar um outro feixe de prótons do outro lado. BOOM! Os dois feixes se encontram. Olha onde vai a inteligência do homem moderno. Porque aquele encontro, os cientistas sabem, por teoria, que vai gerar uma energia brutal. A mesma força, para você ter ideia de comparação, que acabou com Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica. Né? Quando eles se chocam, os cientistas descobrem que tem uma partícula que não existia antes e agora está existindo. Sabe como chamar essa partícula? Partícula de Deus. Essa partícula não existia e agora com o choque, com a energia, virou matéria. Quando eles pesam o resultado dessa experiência, eles veem que tem mais peso o resultado do que o início. Sabe por quê? Porque tem uma partícula lá, que é chamada do bóson de Higgs, que gerou matéria. O homem criou matéria. O homem criou matéria. Ele, malemar, está imitando o que o Logos, o grande Senhor de todas as coisas, fez desde o princípio. Veja, irmãos, o Senhor de todas as coisas, o Logos, criou o universo pela sua palavra. O grande Senhor de todas as coisas, veja, o universo, cosmos. Cosmos é uma palavra grega que significa harmonia, razão, harmonia. Ele criou a harmonia do universo e criou o microcosmos, ou mais baixo do que micro ainda, as coisas que a gente não vê. Interessante, eu comentava com a Verinha em casa lá,
O que será que inspirou o apóstolo, não sei se foi o Paulo, porque é uma discussão sobre Hebreus, né? Mas em Hebreus 11, tem um versículo matador que diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra, logos, a palavra aqui é usada, logos, de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito das coisas visíveis. Que tal? Sabedoria de Deus, louvado seja Deus. O escritor da carta aos Hebreus disse assim: nós sabemos pela nossa fé que o que se vê, que o que se apalpa, que se cheira, ele podia ter completado, né? Aquilo que os ateus, os descrentes, os incrédulos, dizem que só vê se pegar, se tocar, se cheirar, porque essa coisa de espírito, espiritualidade, não é com eles não. O apóstolo ou o escritor de Hebreus diz assim: olhe que as coisas que a gente vê foram criadas, pela fé a gente crê nisso, daquilo que não se vê. E hoje em dia, o ser humano, os cientistas provam que realmente toda matéria visível vem da invisível. Toda matéria visível vem de energia, que é algo invisível. Poderosa, mas invisível. Mais uma novidade: no meio dessa criação, o Logos criou eu e você. Eu e você. A máquina maravilhosa, humana. E mais do que isso, Deus colocou em nós, através do Logos, uma alma completamente sui generis, completamente individual. Não há uma outra alma igual à tua, da qual você haverá de prestar contas. Esse é o cerne da pregação do cristianismo, que Deus criou o homem e colocou nele uma alma, através do poder da sua palavra. E o homem haverá de prestar contas da sua alma, porque ela é absolutamente individual. Mas houve algo, e nós não podemos nos deter. Houve algo, houve o pecado. O pecado entrou na história do cosmos como uma interrupção do acordo de harmonia que Deus tinha feito com a natureza e com o homem. O Logos criou tudo harmonicamente, mas algo aconteceu. Há quem diga que o Gênesis sugere, quando dizia que havia trevas sobre a face do abismo, que foi ali que houve uma interrupção, uma guerra no céu, algo aconteceu. A palavra de Deus dá algum vestígio do que tem acontecido, mas nós cremos pela fé que algo tenebroso aconteceu, e o homem preferiu o pecado, preferiu a vaidade, preferiu a soberba, porque por ter um espírito semelhante a Deus, ele achou que poderia ser igual a Deus. O pecado destruiu. O Logos me criou completo, me criou em harmonia, mas agora o pecado havia destruído esta harmonia. Como restabelecer essa harmonia? Você tem uma ideia de como essa harmonia foi restabelecida no teu coração cristão, salvo por Jesus? Como você foi livre do pecado como um modo de viver, como um modus operandi, um jeito de atuar? Você foi convertido do pecado, você veio da treva para a maravilhosa luz de Jesus, através de um ato dele, lindamente dito aqui na música, né? Que ele salta montanhas e põe luz nas sombras para te procurar. O Deus que te persegue, procurou você. Quando você estava atolado no teu pecado, no teu erro, no teu desengano, na tua desilusão, na tua reprovação, na tua inimizade com Deus, Ele foi atrás de você. O Deus que se curva, o Deus que te busca. Mas você deu uma resposta. Você disse a Ele, sim. Você se arrependeu dos seus pecados. Tão simples quanto isso. Acho que é por isso que muita gente não abraça o cristianismo, a mensagem da palavra de Deus, porque ela é extremamente simples. Na cabeça dos mais entendidos, ela parece ser até simplória, né?
Eu creio, Senhor, eu creio. Senhor, eu admito que eu sou um pecador, que eu não tenho nada. Mas quando você chega a admitir isso para Deus, Ele já estava esperando você há muito tempo. Ele esperava a tua entrega há muito tempo. Esse é o Deus que te persegue, é o Deus que te ama, que quer você. Só tem um capaz de quebrar a força desse abraço de Deus: você. Quando diz pelo teu arbítrio, não, não quero. Como restaurar isso? Paulo deu a pista naquele trecho que lemos lá no Areópago. Ele fez tudo isso para que o homem se arrependa. E entenda que por meio de um homem trouxe vida, salvação, harmonia para o universo. E ele é tão poderoso que este homem do qual eu estou falando é aquele que ressuscitou dos mortos. A palavra diz que nesse momento os filósofos começaram a dar risada. Ok, sobre isso a gente... ressurreição. Sobre isso a gente vai ouvir você mais tarde. Irmãos, estou encerrando. Só para dizer para você que a recuperação da ordem, a recuperação do teu cosmos, a saída do teu... Eu vou fazer vou lembrar antes de concluir, vou lembrar da ilustração de uma história do Evangelho de Marcos, capítulo 10, que é a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava na beira do caminho, completamente abandonado. Não valia para nada, era um mendigo enrolado na sua capa, nas suas tralhas, quem sabe nas suas esmolas, as coisas que pessoas davam para ele pelo caminho. Um nada, um zero à esquerda. Quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, e ele já tinha ouvido falar de Jesus, por alguma razão Bartimeu cria que era o Logos que estava passando. Era Jesus o poderoso, que já andava fazendo coisas incríveis. E ele dizia assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ninguém tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E a multidão gritava: para de gritar, o mestre está passando. E mais alto ele gritava: Senhor, minha última esperança, né? Logos de Deus. Não, ele não falou isso, mas é o que ele estava dizendo. Só tu podes me tirar dessa situação. Tem misericórdia de mim, do meu corpo, da minha alma. Eu estou completamente liquidado. Eu estou aqui um caos. Num dado momento, Jesus parou, pediu para que não o detivessem. E quando o cego, acho que intuiu, porque ele era cego, né, que Jesus iria lhe dar atenção, a palavra de Deus em Marcos diz que ele saltou do meio dos seus trapos lá e foi correndo na direção de Jesus. Ele largou tudo que o prendia a essa vida, toda a miséria dele ficou amontoada ali com o seu manto. Ele se despiu do seu manto e das suas tralhas. E o caos foi se encontrar com o Logos. Imagine a situação. O caos e o Logos. O nada e o Criador de todas as coisas. Que na verdade tinha feito o Bartimeu. Mas por causa do pecado da humanidade, Bartimeu se tornou o que havia se tornado. E agora ele clama: Senhor, quero de volta a minha harmonia. E o Logos, a palavra, porque é pelo poder da palavra que Jesus fazia. O Logos pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego diz: Senhor, que eu veja, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Em outra versão, a tua fé te salvou. Vai, a palavra. Você crê nisso, irmão? Amigo que está aqui, você crê nisso? Que pelo poder da palavra de Deus esse universo foi formado e o cego Bartimeu pôde ver, porque as moléculas perdidas, empodrecidas, cancerosas dos olhos dele se modificaram pelo poder da palavra. Aquele que criou o bóson de Higgs, aquele que criou o átomo, que criou o próton, o elétron, o nêutron, quando eu e você nunca nem tínhamos ouvido falar dessas coisas, ele já tinha criado. Ele sabe das entranhas da sua criação, e que este Logos é Jesus, o Salvador.
Muito bem, Bartimeu estava lá, o caos diante do Logos, e ele foi restaurado, e a palavra diz que daí ele saltou alegre e seguia Jesus por onde ia. Que espetacular, não? Se eu puder crer de todo o coração que aquele mesmo Jesus que havia desafiado os ventos e os mares quando acalmou a tempestade, mexendo com a natureza, que era a obra dele, que aquele mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquele mesmo Jesus que pegou a matéria, coisa visível, que veio do que era invisível, e transformou. Como você pensa que Jesus transformou aqueles 5 pães e 2 peixes, se não errei nos números, hein? Numa multidão de pão, de peixe, que serviu para alimentar todo mundo. Ele multiplicou a matéria. Ele é senhor da matéria. Ele multiplicou a matéria. Hoje a gente tem um vislumbre do que ele deve ter feito lá, né? Como você acha que Jesus passou pelas paredes? O corpo dele era especial. O corpo ressurreto dele, ele controlava cada molécula de si mesmo. Ele tinha absoluto controle sobre a matéria, como tem controle de todos nós. Encerro. Paro de falar aqui. O que seria impossível para aquele que andou por sobre as águas e levantou os mortos? E agora me permita, para encerrar, ser muito pessoal. E nós? Para ser brando, para ser um pouco mais direto. E você? Amigo, irmão, que está sentado num desses bancos. E você? O que você veio buscar hoje numa igreja cristã? Não importa se você veio pela primeira vez, e se veio é muitíssimo bem-vindo, ou se já é costumeiro frequentador da igreja. O Logos, a palavra poderosa que criou o universo, está passando. Quem sabe você, desculpe abordá-lo com tanta intimidade, olha para dentro de você e percebe que lá dentro de você existe um caos, que a harmonia foi embora, que você não é muito diferente do cego Bartimeu, como eu também não sou e ninguém aqui é, porque nós só dependemos da misericórdia do Logos. Quem sabe você se encontra no desespero, na angústia do Logos, querendo encontrar uma razão pela qual você existe, caminha, e faz, e sofre, e constrói, e destrói. Você quer encontrar a razão para a tua vida? Vá ao Logos. Hoje ele diz assim: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No discurso com Nicodemos, Jesus termina de uma maneira fulminante, dizendo assim: porque Deus... A gente lê esse versículo, João 3,16, achando que alguém falou, né? Quem sabe João falou. Não. É palavra do Logos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que sou eu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vai, Bartimeu, a tua fé te curou. Você é capaz de crer no Logos? Jesus é toda a simplicidade e toda a grandeza do Logos. Você não precisa mais ter angústias existenciais quando você for capaz de, por fé, abraçar o Logos de Deus, a palavra que criou o universo, que criou todas as coisas, dentre as quais eu e você. Este Logos, por causa do pecado, veio ao mundo na forma de Jesus Cristo, Salvador da humanidade, para que você tivesse uma oportunidade. Talvez tudo o que você tenha para dizer diante do teu Senhor hoje, ou do teu Deus hoje, é: você quer que eu faça o quê por você? E você vai responder: que eu veja.
Senhor, suplicamos pela tua intervenção, pela tua misericórdia, pela tua bondade infinita, pelo teu poder maravilhoso na vida de cada um dos amigos, dos nossos irmãos, das pessoas que já confessam a fé em Jesus ou daqueles que ainda não confessam. Toca, Senhor, no coração, toca na alma, para que eles percebam que sem o Logos de Deus, tudo que nós temos é a desarmonia, o caos. Reconstrói, Senhor, o cosmos eterno dentro de nós, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus.